Olhem bem para mim, meus queridos. Vejam essa sala, esses móveis, essa roupa que estou usando. Agora, fechem os olhos por um momento e tentem imaginar esta mesma pessoa que está aqui na frente de vocês. Há 15 anos atrás, vasculhando latas de lixo em busca de restos de comida. Conseguem visualizar? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e durante 3 longos anos da minha vida, entre os 53 e 56 anos, eu vivi nas ruas de São Paulo. Não falo de uma situação temporária de alguns dias ou semanas. Foram 3 anos completos, onde meu endereço era uma marquise. Na Rua Augusta, minha cama era um papelão e minha geladeira eram as lixeiras do centro da cidade. Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando como uma mulher aparentemente educada, que fala bem, que tem esse jeito de classe média, foi parar nessa situação. A resposta, meus caros, não é simples. Nunca é. A vida tem dessas reviravoltas que testam cada fibra do nosso ser, cada princípio que acreditamos ter, cada limite que pensamos conhecer. Eu era casada há 28 anos com Roberto, um homem que eu amava profundamente. Éramos proprietários de uma pequena gráfica no Brás. Nada extraordinário, mas que nos dava uma vida confortável. Tínhamos nossa casinha no Tatuapé, 2 filhos já crescidos e independentes, planos para a aposentadoria. Eu trabalhava como secretária numa empresa de materiais de construção há quase 2 décadas. Era uma vida comum, dessas que a gente vê aos milhares pela cidade afora. Mas a vida, queridos, tem um jeito peculiar de nos lembrar que nada é garantido. Absolutamente nada. Tudo começou a desmoronar quando Roberto descobriu que tinha um câncer agressivo no pâncreas. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Não é que a gente não soubesse que essas coisas existem, mas a gente sempre acha que acontece com os outros, né? Nunca com a gente. Os primeiros meses foram uma correria louca atrás de médicos, exames, tratamentos. Roberto era teimoso desses homens que nunca iam ao médico, que achavam que o hospital era lugar de fracote. Quando finalmente decidiu procurar ajuda, já era quase tarde demais. O tumor já tinha se espalhado. Vendemos a gráfica primeiro. Precisávamos de dinheiro para os tratamentos particulares, porque o SUS, por mais que tenha suas qualidades, não oferecia o que o médico dizia que Roberto precisava. Eram remédios caríssimos, alguns importados, quimioterapias especiais. Nossa pequena reserva derreteu em questão de meses. Lembro-me perfeitamente do dia em que tivemos que hipotecar a casa. Roberto estava internado, muito debilitado, quase não conseguia mais falar direito por causa dos medicamentos. Eu estava sozinha no banco, assinando aqueles papéis todos, sentindo como se estivesse assinando minha própria sentença de morte. O gerente, um rapaz jovem, de uns 30 e poucos anos, tentava ser gentil. A senhora não se preocupe, dona Helena. É só uma garantia. Assim que seu esposo melhorar,
vocês vão conseguir quitar tudo direitinho. Eu acenei com a cabeça, mas no fundo, muito no fundo, acho que já sabia que Roberto não ia melhorar. E não melhorou mesmo. Ele morreu numa terça-feira chuvosa de março, depois de 9 meses de luta. Eu estava segurando a mão dele quando aconteceu. Não houve palavras finais dramáticas, como nos filmes. Ele simplesmente fechou os olhos e parou de respirar. Simples assim. 49 anos de vida, 28 de casamento e terminou numa terça-feira chuvosa. O velório foi pequeno. Roberto era uma pessoa querida, mas a doença tinha afastado muitos amigos. As pessoas ficam desconfortáveis com a morte, principalmente quando ela se arrasta por meses. Nossos filhos vieram, claro. Mariana morava em Brasília, era contadora, casada, com 2 filhos pequenos. Paulo estava fazendo mestrado em engenharia no Rio de Janeiro. Eles ficaram alguns dias comigo, me ajudaram com a papelada, mas logo precisaram voltar para suas vidas. E eu não os culpo por isso. Eles tinham suas responsabilidades, suas famílias, mas quando eles foram embora, a realidade me atingiu em cheio. Eu estava sozinha numa casa hipotecada, com dívidas que somavam quase R$ 200.000, sem emprego, porque havia pedido demissão para cuidar do Roberto, sem reservas financeiras e com 53 anos de idade. Tentei conseguir emprego. Nossa! Como tentei. Mas vocês sabem como é o mercado para uma mulher de 53 anos, né? Por mais que a lei proíba, a discriminação existe. As entrevistas sempre terminavam da mesma forma. Vamos entrar em contato e nunca entravam. Consegui algumas faxinas, alguns trabalhos esporádicos, mas não era suficiente para pagar as prestações da hipoteca, as contas básicas e ainda sobrar para comer. Era uma matemática cruel que nunca fechava. O banco começou a me pressionar depois de 3 meses de atraso. Primeiro eram cartas educadas, depois telefonemas mais firmes, até que chegaram as ameaças de execução da hipoteca. Eu tentava negociar, explicar minha situação, mas para eles, eu era apenas mais um número, mais um caso de inadimplência. Lembro-me da manhã em que o oficial de justiça bateu na minha porta. Era uma quinta-feira ensolarada. Irônico, né? O sol brilhando enquanto minha vida desmoronava. Ele foi educado, quase gentil, mas as palavras que saíram da sua boca foram como punhaladas. Senhora Helena, tenho aqui um mandado de despejo. A senhora tem 24 horas para desocupar o imóvel. 24 horas. 2 décadas e meia de vida naquela casa, resumidas a 24 horas. Liguei para os meus filhos. Claro, Mariana chorou ao telefone. Disse que gostaria de me ajudar, mas que eles também estavam passando por dificuldades financeiras. O marido dela tinha perdido o emprego recentemente. Paulo foi mais direto. Mãe, eu mal consigo me manter aqui no Rio. Minha bolsa de mestrado é uma miséria. Não os culpo. Repito, não os culpo. Eles tinham suas vidas, seus problemas. E eu era uma mulher adulta,
Precisava encontrar uma solução, mas qual solução? Eu não tinha para onde ir. Os poucos parentes que me restavam estavam espalhados pelo país. Alguns eu nem falava há anos. Os amigos, bem, as amizades têm isso de peculiar. Elas existem enquanto você está bem. Quando os problemas chegam, muitas delas simplesmente evaporam. Peguei 2 malas com o essencial, menos algumas roupas, documentos, algumas fotos do Roberto e dos meninos quando pequenos, e saí daquela casa pela última vez. Lembro-me de ter parado na porta, virado para trás e olhado para cada cantinho daquele lugar onde fui feliz por tanto tempo. Na esquina, havia uma mulher varrendo a calçada. Dona Conceição, vizinha há mais de 15 anos, quando me viu com as malas, desviou o olhar e entrou rapidamente para dentro de casa. Foi nesse momento que entendi. Eu tinha me tornado uma pária social. Uma mulher de 53 anos, sem casa, sem trabalho, sem família por perto. Eu tinha me tornado invisível. Passei a primeira noite num hotel barato, na Liberdade. R$ 15 a diária. Um quarto minúsculo, com cheiro de mofo e barulho da rua entrando pela janela que não fechava direito. Mas ainda era um teto. Ainda era um lugar onde eu podia trancar a porta e chorar em privacidade. O dinheiro que eu tinha, menos uns R$ 400 vindos da venda de alguns móveis, duraria, no máximo, 1 mês naquele hotel. E depois, eu teria que encontrar algo mais barato. E se não encontrasse? Bem, essa possibilidade eu ainda não queria considerar. Mas o destino, meus queridos, tem seus próprios planos e nem sempre eles coincidem com os nossos. Bloco 2. Menos desenvolvimento e complicações. O hotel na Liberdade se tornou minha base pelos primeiros 15 dias. Todos os dias eu saía de manhã cedo, procurando trabalho, qualquer trabalho. Levava meu currículo em mãos, um papel cada vez mais amassado e gasto, e batia de porta em porta. Faxineira em escritórios, babá para crianças, cuidadora de idosos, vendedora em lojas, atendente em lanchonetes. Não havia trabalho que eu considerasse indigno, mas a resposta era sempre a mesma. Não temos vagas no momento, ou você não tem o perfil que procuramos. O perfil. Essa palavra me perseguia. Eu sabia exatamente qual era o meu perfil. Uma mulher de meia idade, sem referências recentes, sem endereço fixo, porque hotel não conta como endereço fixo, carregando nos ombros o peso da desesperança. No 16º dia, o dinheiro acabou, literalmente. Eu tinha R$ 3,50 no bolso quando o recepcionista do hotel me disse que eu precisava quitar a conta do dia ou deixar o quarto. Não havia mais como postergar. Peguei minhas 2 malas e saí pelas ruas do centro, sem destino certo. Era um final de tarde de abril. O ar estava ficando mais frio. São Paulo, em abril, tem essa característica traiçoeira. O dia pode estar quente, mas a noite esfria de repente, principalmente para quem está na rua. Caminhei pela Rua da Consolação,
depois pela Augusta, observando as pessoas passarem apressadas. Cada uma delas tinha um lugar para ir, uma casa para voltar, uma cama quente esperando. E eu tinha 2 malas e R$ 3,50. Foi na esquina da Augusta, com a Rua da Consolação, que conheci Dona Aparecida. Uma senhora negra de uns 70 anos estava sentada numa marquise, com alguns pertences espalhados ao redor. Ela me viu parada ali, perdida, e disse: "Primeira noite na rua, né, filha?" Como ela soube? Talvez fosse o jeito como eu segurava as malas, ou a expressão no meu rosto, ou simplesmente a experiência de quem já viu muitas pessoas chegarem ao mesmo ponto que eu. Foi tudo o que consegui responder. "Vem cá, senta um pouco. Essas malas vão machucar seus braços." Sentei ao lado dela, naquela marquise. O chão estava frio, mas não tanto quanto eu imaginava. Dona Aparecida tinha estendido alguns papelões que ajudavam a isolar o corpo do concreto gelado. "Há quanto tempo a senhora está aqui?" perguntei, ainda sem conseguir usar a palavra rua. 8 anos, minha filha. 8 anos completos. 8 anos. Tentei imaginar o que significava viver 8 anos na rua, e minha mente simplesmente não conseguia processar essa informação. Como é que a gente sobrevive? A pergunta saiu num sussurro. Dona Aparecida sorriu. Um sorriso triste, mas gentil. "Sobrevive, filha. A gente sempre sobrevive. O corpo humano é mais resistente do que a gente imagina. E a alma ou vira ferro ou se quebra de vez. Você não parece de alma quebrada." Ela me ensinou as primeiras lições práticas daquela vida que eu jamais imaginei viver. Onde encontrar banheiros públicos limpos? Quais igrejas serviam sopa aos domingos? Em que horário os restaurantes jogavam fora a comida do dia? Onde conseguir água potável de graça? A primeira regra, ela disse, é não perder a dignidade. Por mais difícil que fique, não perde a dignidade. É a única coisa que ninguém pode tirar da gente, a não ser que a gente permita. Passamos aquela primeira noite conversando. Dona Aparecida me contou sua história. Menos havia perdido o apartamento quando o filho se envolveu com drogas e penhorou tudo que encontrou pela frente. Ela tentou recomeçar, mas com 70 anos e sem família para apoiar, acabou nas ruas. Não sou coitadinha, filha. Ela fazia questão de frisar. Sou uma mulher que está passando por um momento difícil da vida. Tem diferença. Quando o dia amanheceu, eu estava fisicamente exausta, mas mentalmente mais clara. Dona Aparecida tinha me apresentado a uma realidade que eu desconhecia completamente. Havia toda uma população invisível vivendo nas ruas de São Paulo, cada uma com sua história, seus dramas, seus métodos de sobrevivência. Nos primeiros dias eu ainda tinha alguma esperança de que aquilo fosse temporário. Continuava procurando emprego durante o dia, mas agora voltava para a marquise ao anoitecer. Dona Aparecida tinha me adotado. E eu aprendi rapidamente que na rua existe um código de honra, uma solidariedade
que muitas vezes é mais forte do que a que encontramos em outros ambientes. Foi ela quem me ensinou a vasculhar o lixo. Sim, vocês ouviram direito. Vasculhar o lixo. Não é revirar lixo por revirar. Ela explicava pacientemente. É saber onde procurar, o que procurar, como procurar. Os restaurantes do centro tinham horários específicos para descartar a comida. Geralmente entre 10 e 11 da noite e depois novamente por volta das 5 da manhã. A comida que eles jogavam fora não era necessariamente estragada, menos muitas vezes eram pratos que tinham sido preparados e não vendidos, ou sobras de buffets. Você tem que chegar antes dos cachorros, Dona Aparecida me ensinou. E tem que saber escolher. Nada com cara, cheiro ou gosto estranho. Nada que tenha ficado muito tempo no sol. E sempre, sempre reza antes de comer, agradece. A primeira vez que vasculhei uma lixeira em busca de comida foi traumática. Eu estava com fome há 2 dias. Tinha apenas alguns biscoitos que uma senhora gentil tinha me dado na porta de uma igreja. Era quase meia-noite. A Rua Augusta estava cheia de jovens indo para as baladas. E eu ali, uma mulher de 53 anos, mexendo no lixo de um restaurante italiano. Encontrei uma porção de nhoque, que parecia estar boa. Estava dentro de uma marmita de isopor, ainda fechada. Provavelmente, um pedido que foi cancelado ou que sobrou do buffet. Peguei com cuidado, levei para a marquise e comi em silêncio enquanto Dona Aparecida dormia. O gosto não era ruim. O nhoque estava frio, meio ressecado, mas era comida de verdade. Comida que poucas horas antes estava sendo servida em pratos limpos, para pessoas que pagaram por ela. E agora estava alimentando uma moradora de rua. Depois de comer, chorei. Chorei silenciosamente para não acordar Dona Aparecida. Chorei pela Helena que eu tinha sido, pela vida que eu tinha perdido, pela dignidade que sentia estar se esvaindo a cada dia, mas também chorei de alívio, porque estava viva, porque não estava passando fome naquela noite, porque tinha encontrado alguém como Dona Aparecida para me guiar nesse mundo novo e assustador. Os dias se transformaram em semanas e as semanas começaram a se transformar em meses. Eu desenvolvi uma rotina estranha, mas funcional. De manhã, procurava emprego, embora já soubesse que as chances eram mínimas. De tarde, ajudava a Dona Aparecida a organizar nosso cantinho na marquise. De noite, íamos em busca de comida. Aprendi a reconhecer os tipos de lixo. O dos restaurantes japoneses eram os melhores. Eles desperdiçavam pouco, mas quando desperdiçavam, a comida era de qualidade. Os restaurantes por quilo eram mais imprevisíveis. Às vezes, encontrava verdadeiros tesouros. Às vezes, só sobras intragáveis. Padarias eram boas para pães amanhecidos, mas tinham que ser consumidos no mesmo dia. Supermercados descartavam frutas e legumes com pequenos defeitos que não comprometiam o valor nutricional Desenvolve Técnicas. Levava sempre um par de luvas que havia encontrado,
daquelas de borracha, para lavar louça. Tinha uma mochila pequena só para as expedições noturnas. Aprendi a lavar tudo que encontrava numa torneira pública antes de comer. Mas a parte mais difícil não era a fome. Era a invisibilidade. As pessoas passavam por mim na rua como se eu fosse parte da paisagem urbana. Não me olhavam nos olhos. Não respondiam quando eu pedia informações. Não demonstravam reconhecimento algum da minha humanidade. Eu tinha me tornado um fantasma social. Houve um dia específico que marcou profundamente essa percepção. Eu estava sentada na calçada próxima à estação do metrô, tentando juntar algumas moedas, quando passou uma jovem executiva. Ela estava no telefone, toda bem arrumada, falando sobre algum projeto importante. Quando ela me viu, simplesmente mudou de calçada. Não foi sutil, foi uma mudança deliberada de trajetória para evitar passar perto de mim, como se eu fosse contagiosa, como se a miséria fosse uma doença que se pega pelo ar. Naquele momento, entendi visceralmente o que Dona Aparecida quis dizer sobre não perder a dignidade. Porque a sociedade estava constantemente tentando me convencer de que eu não merecia dignidade, de que eu era menos humana do que as outras pessoas. Mas eu resistia. Todas as manhãs eu ia ao banheiro público da estação de metrô e me lavava da melhor forma possível. Escovava os dentes com uma escova que havia comprado com moedas que juntei pedindo esmola. Penteava o cabelo, tentava manter as roupas o mais limpas possível. Por que você faz isso? Perguntou um dia seu Manuel, outro morador de rua que frequentava a nossa marquise. Para que essa vaidade toda? Você é mendiga, igual nós. Eu não sou mendiga. Responde firme. Eu sou uma mulher que está passando por dificuldades. E enquanto eu respirar, vou manter minha dignidade. Dona Aparecida sorriu quando ouviu isso. Mais tarde, ela me disse: agora você entendeu, filha. Agora você entendeu mesmo. Bloco 3, menos clímax e revelações. O inverno chegou mais cedo naquele ano. Em maio já fazia um frio cortante e eu ainda não tinha me adaptado completamente à vida nas ruas. Dona Aparecida tentava me preparar. O frio é cruel, filha. Mata mais morador de rua do que fome. Eu tinha conseguido alguns cobertores doados em campanhas de igrejas, mas não eram suficientes para as madrugadas geladas de São Paulo. A marquise onde dormíamos oferecia proteção da chuva, mas o vento cortante passava por todos os lados. Foi numa dessas noites frias de junho que aconteceu algo que mudaria minha perspectiva para sempre. Eu estava voltando de uma expedição bem-sucedida. Menos havia encontrado 2 marmitas, quase intactas atrás de um restaurante da Vila Madalena, menos quando vi uma mulher jovem caída na calçada. Ela tinha uns 25 anos, estava visivelmente drogada, tremendo de frio, com roupas sujas e rasgadas. Ao lado dela, um bebê de talvez 6 meses, chorando
desesperadamente. As pessoas passavam pela cena como se nada estivesse acontecendo. Era impressionante. Uma criança chorando de fome e frio na calçada. E as pessoas simplesmente desviavam o olhar. Não consegui seguir em frente. Aproximei-me devagar da mulher. Ela estava semiconsciente. Balbuciava palavras desconexas. O bebê estava com uma fralda suja há muito tempo. A pele irritada, os lábios roxos de frio. Moça, tentei chamá-la. Moça, acorda. Seu bebê precisa de cuidados. Ela abriu os olhos, me olhou sem foco, murmurou algo sobre precisar de pedra e voltou a fechar os olhos. Olhei para aquele bebê e vi meus próprios filhos quando pequenos. Vi Mariana aos 6 meses, gordinha e sorridente. Vi Paulo quando era um bebezinho, sempre faminto. E tomei uma decisão que, àquela altura da minha vida, poderia ser considerada louca. Peguei o bebê no colo. Ele parou de chorar imediatamente, como se soubesse que estava em braços seguros. Era uma menina, descobri. Uma menininha miúda, leve demais para a idade aparente, mas com olhos vivos e inteligentes. Levei-a para a marquise. Dona Aparecida estava acordada, me esperando com uma xícara de café que havia conseguido numa padaria que fechava tarde. Helena, o que você fez? Ela perguntou. Vendo a criança nos meus braços, contei o que tinha acontecido. Dona Aparecida balançou a cabeça, preocupada. Filha, isso vai dar problema. A polícia, o conselho tutelar. Você não tem como cuidar de uma criança. Eu sei, respondi, mas não podia deixar ela lá. Passamos a noite cuidando da bebê. Conseguimos leite numa farmácia 24 horas. O farmacêutico se compadeceu quando expliquei a situação. Improvisamos uma mamadeira com uma garrafa de água e fizemos um furo na tampa. Limpamos a menininha com os poucos recursos que tínhamos. Ela dormiu aninhada entre mim e Dona Aparecida, quentinha pela primeira vez em muito tempo, provavelmente. De manhã vieram os problemas que Dona Aparecida havia previsto. Alguém deve ter visto a cena da noite anterior e chamado a polícia. 2 PMs chegaram à marquise perguntando sobre uma criança desaparecida. Não menti. Contei exatamente o que havia acontecido. Mostrei onde a mãe da criança estava menos. Ela continuava no mesmo lugar, agora dormindo profundamente em meio ao seu próprio vômito. Os policiais foram gentis, mas firmes. A criança precisava ser encaminhada para o conselho tutelar. Eu precisava acompanhar para prestar depoimento. No conselho tutelar, descobri que aquela não era a primeira vez que a jovem mãe era encontrada naquelas condições. Ela tinha 23 anos, vinha de uma família estruturada do interior, mas havia se envolvido com drogas aos 18 anos. A filha havia nascido quando ela já estava nas ruas. A criança vai para um abrigo, explicou a assistente social. A mãe vai ser encaminhada para tratamento, se aceitar. E a senhora, eu o quê? Perguntei. A senhora demonstrou um ato de humanidade que é raro de ver. Salvou a vida dessa criança. Se quiser, podemos conversar sobre a possibilidade de um acolhimento temporário. Acolhimento temporário. Eu, uma moradora de rua,
acolher temporariamente uma criança. Como? Perguntei, genuinamente curiosa. Temos algumas vagas em casas de apoio, lugares que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Se a senhora se interessar, podemos fazer uma avaliação. Voltei para a marquise naquela tarde com a cabeça fervilhando. Dona Aparecida me recebeu com seu sorriso sábio. E então, como foi? Contei sobre a proposta do Conselho Tutelar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Helena, nesses 8 anos de rua, eu vi muita gente passar por aqui. Vi gente que virou bicho, gente que morreu de frio, gente que perdeu a alma, mas também vi gente que descobriu quem realmente era. Você descobriu quem você é ontem à noite. Como assim? Você estava com fome, cansada, precisando de cada migalha que conseguisse encontrar. Mas quando viu uma criança precisando mais do que você, não hesitou. Dividiu sua comida, seu cobertor, seu carinho. Isso é quem você é, Helena. Isso é quem você sempre foi. Ela pausou, olhando para o movimento da rua. Talvez tenha chegado a hora de você parar de fugir de quem você é. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando na menininha, que agora estava segura num abrigo, alimentada, limpa, cuidada. Pensando na mãe dela, lutando contra os demônios da dependência química. Pensando em mim mesma. Nos últimos meses, eu havia me considerado uma vítima das circunstâncias. Uma mulher azarada que havia perdido tudo por uma sequência de eventos infelizes. Mas talvez houvesse algo mais profundo acontecendo. Talvez toda aquela experiência estivesse me ensinando algo sobre resistência, sobre solidariedade, sobre o que realmente importa na vida. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente a dinâmica das ruas. Via como os moradores de rua se ajudavam mutuamente, compartilhando informações sobre onde conseguir comida, alertando sobre perigos, cuidando uns dos outros quando ficavam doentes. Havia seu João, um ex-metalúrgico que havia perdido tudo quando a fábrica fechou. Ele cuidava de um cachorro vira-lata como se fosse seu filho. Dividia com o animal até mesmo a pouca comida que conseguia. Havia Carla, uma mulher trans que sofria discriminação dupla menos por ser transgênero e por estar em situação de rua, mas que, mesmo assim, mantinha um humor contagiante e ajudava outros moradores com questões burocráticas, já que sabia ler bem. Havia o Ailson, um jovem que havia saído de casa aos 16 anos. Para escapar de um pai violento, ele fazia pequenos trabalhos, guardava carros, carregava compras e sempre dividia os trocados com quem estava passando por momentos mais difíceis. Cada uma dessas pessoas tinha uma história complexa, cheia de dor, mas também de resistência. E aos poucos fui percebendo que eu também estava desenvolvendo uma resistência que não sabia que possuía. 2 semanas depois do episódio com a bebê, a assistente social do Conselho Tutelar apareceu na marquise. Seu nome era Luciana.
uma mulher de uns 40 anos, com olhos cansados, mas bondosos. Helena ainda está interessada na proposta que conversamos. Olhei para a dona Aparecida, que acenou encorajadoramente com a cabeça. Depende, responde. Do que exatamente estamos falando? Temos uma casa de apoio na Zona Leste. É um projeto piloto que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Você teria um quarto individual, 3 refeições por dia, assistência psicológica e social. Em contrapartida, ajudaria a cuidar de outras pessoas que estão chegando à casa, principalmente mulheres com crianças. Era uma oportunidade de sair das ruas. Depois de 7 meses dormindo na marquise, tendo que vasculhar lixo para comer, enfrentando frio, chuva e o olhar de desprezo das pessoas, eu poderia ter novamente um teto, uma cama, comida garantida, mas uma parte de mim hesitava. Posso pensar um pouco? Claro, mas não demore muito. A vaga não vai ficar disponível para sempre. Depois que Luciana foi embora, Dona Aparecida me encarou. Está com medo de quê, filha? Não sei, respondi honestamente. Acho que tenho medo de me acostumar com o conforto e depois ter que voltar para cá. Ou talvez tenha medo de descobrir que consegue viver melhor do que imagina. Ela estava certa. Eu havia passado tanto tempo me considerando uma fracassada, uma mulher que não conseguia se sustentar sozinha, que a ideia de recomeçar me assustava. Helena, Dona Aparecida continuou. Você acha que eu fico aqui na rua porque gosto? Não, eu imagino que não. Eu fico aqui porque tenho medo. Medo de tentar e falhar de novo. Medo de descobrir que talvez eu tenha mais força do que imagino. É mais fácil ficar aqui sendo coitadinha do que arriscar e descobrir do que sou capaz. Suas palavras me atingiram como um tapa. Era exatamente isso. Eu estava me escondendo na vitimização. Era mais fácil culpar as circunstâncias do que assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Mas você... Ela continuou. Você salvou uma criança quando estava passando fome. Você me trata com respeito quando todo mundo me olha como lixo. Você mantém sua dignidade quando tudo conspira para tirar ela de você. Você tem algo que muita gente que nunca pisou na rua não tem. O quê? Compaixão de verdade, fortaleza de verdade e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Naquela noite, tomei minha decisão. No dia seguinte, quando Luciana voltou, eu disse que aceitava a proposta. A despedida da Dona Aparecida foi mais difícil do que esperava. Ela havia se tornado minha família nesses meses. Minha mãe, minha irmã, minha professora de vida. Não esquece da gente aqui, ela disse, me abraçando. Como eu poderia esquecer? Vocês me salvaram. Não, filha. Você se salvou. A gente só mostrou o caminho. Bloco 4 menos resolução e conclusão. A casa de apoio Esperança ficava num bairro simples, na Zona Leste, numa casa antiga que havia sido reformada para receber até 15 pessoas.
Quando cheguei lá, com minhas 2 malas já bastante desgastadas, fui recebida por Irmã Conceição, uma freira de uns 60 anos que administrava o lugar. Seja bem-vinda, Helena. Seu quarto é o número 7, ali no final do corredor. Hoje você descansa, se organiza. Amanhã conversamos sobre sua participação nas atividades da casa. O quarto era pequeno, simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma mesinha com cadeira, uma janela que dava para um quintal, com algumas árvores frutíferas. Depois de meses dormindo na marquise, aquilo parecia um palácio. Naquela primeira noite, deitada numa cama de verdade, com lençóis limpos e um cobertor quentinho, chorei de alívio, de gratidão, mas também de uma estranha saudade. Saudade da dona Aparecida, saudade até mesmo da dureza das ruas, que me havia ensinado tanto sobre mim mesma. Nos primeiros dias, tive dificuldade para me adaptar. 3 refeições regulares por dia faziam meu estômago, acostumado com a escassez, ficar embrulhado. O silêncio do quarto me deixava inquieta. Menos eu havia me acostumado com os ruídos constantes da rua, mas aos poucos fui me integrando à rotina da casa. Havia outras mulheres ali, cada uma com sua história de dificuldades. Maria, de 45 anos, havia fugido de um marido violento com os 3 filhos pequenos. Sandra, de 38, havia perdido o emprego e a casa quando a empresa onde trabalhava faliu. Joana, de 29, era mãe, solteira, e havia sido despejada do aluguel que não conseguia mais pagar. Minha função na casa era ajudar as mulheres recém-chegadas a se adaptarem. Eu as orientava sobre os horários, as regras, os recursos disponíveis, mas principalmente eu as ouvia. Ouvia suas histórias, suas dores, seus medos, e descobri que tinha jeito para isso. Talvez pelos meses na rua, eu havia desenvolvido uma capacidade de escutar sem julgar, de acolher sem tentar resolver tudo. As mulheres se sentiam à vontade para conversar comigo. Você tem algo especial, disse Irmã Conceição, depois de algumas semanas. As meninas confiam em você. Já pensou em se profissionalizar nessa área? Profissionalizar? Eu, que aos 54 anos estava recomeçando do zero. Como assim, irmã? Tem uns cursos de capacitação para cuidadores sociais. São gratuitos, oferecidos pela prefeitura. Você poderia se inscrever. A ideia me assustou e me animou ao mesmo tempo. Seria possível recomeçar a essa altura da vida? Seria possível transformar todo o sofrimento que havia passado em algo útil para outras pessoas? Conversei com Luciana, a assistente social que havia me trazido para casa. Ela ficou entusiasmada com a possibilidade. Helena, você tem um perfil perfeito para isso. Você passou pela experiência, tem empatia natural e demonstrou muita responsabilidade. Nesses meses aqui, me inscrevi no curso. Eram 6 meses de aulas, 3 vezes por semana, no período da manhã, psicologia básica, serviço social,
legislação, primeiros socorros, dinâmica de grupos. Voltei a estudar aos 54 anos. Sentada numa carteira escolar, com caderno e caneta, fazendo anotações, prestando atenção nas aulas, como uma adolescente aplicada. Foi difícil no começo. Meu cérebro estava enferrujado, acostumado apenas com a luta diária pela sobrevivência. Mas aos poucos, fui me redescobrindo como alguém capaz de aprender, de crescer, de se desenvolver. Os outros alunos eram mais jovens. Na maioria, alguns me olhavam com curiosidade. O que uma senhora de má idade estava fazendo ali? Mas logo perceberam que eu levava o curso a sério, que participava das discussões, que fazia perguntas pertinentes. Durante esses meses de estudo, continuei morando na Casa Esperança e ajudando as outras mulheres. E foi nesse período que recebi uma ligação que não esperava. Era Mariana, minha filha. Mãe, eu soube onde você está. Queria conversar com você. Meu coração disparou. Não falava com meus filhos há mais de um ano. Desde que saí de caça, havia perdido o contato. Eles sabiam que eu estava passando por dificuldades, mas não imaginavam a extensão delas. Como você soube onde estou? Procurei. Liguei para algumas assistentes sociais. Expliquei a situação. Uma delas me passou o contato da Casa Esperança. Mariana veio me visitar no fim de semana seguinte. Quando me viu, não conseguiu esconder o susto. Eu estava mais magra, com alguns cabelos grisalhos que não tinha antes, marcas no rosto que denunciavam o tempo difícil que havia passado. Mãe, por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? Como explicar para uma filha que você não queria ser um fardo? Como explicar que às vezes a vida nos leva para lugares que nunca imaginamos? Como explicar que às vezes é preciso se perder completamente para se encontrar de verdade? Filha, eu precisava descobrir quem eu era quando perdia tudo. Precisava saber se eu conseguia sobreviver sozinha. E conseguiu. Olhei ao redor da Casa Esperança. Pensei nas mulheres que eu estava ajudando, no curso que estava fazendo, na força que havia descoberto dentro de mim. Consegui. Mais do que isso, descobri coisas sobre mim que nunca soube. Mariana chorou. Paulo também veio me visitar algumas semanas depois. As conversas foram difíceis, carregadas de culpa de todos os lados. Eles se sentiam culpados por não terem me ajudado. Eu me sentia culpada por ter me afastado. Mas aos poucos fomos reconstruindo nossa relação. Eles entenderam que eu precisava daquele tempo, daquela experiência, por mais dolorosa que tivesse sido. E eu entendi que o amor familiar não desaparece. Apenas às vezes precisa de tempo para se reencontrar. Terminei o curso de cuidador social com a melhor nota da turma. Irmã Conceição ficou radiante. Sabia que você tinha talento para isso. E foi ela mesma quem me ofereceu um emprego. A Casa Esperança estava expandindo suas atividades e precisava de mais uma profissional capacitada. Não posso pagar muito,
Ela disse, mas é um salário digno. Você pode continuar morando aqui se quiser e estará fazendo um trabalho que realmente importa. Aceitei na hora. Hoje, 3 anos depois, sou coordenadora social da Casa Esperança. Atendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Ajudo a desenvolver planos de vida. Acompanho processos de reintegração social. E vocês sabem o que é mais incrível? Eu amo o que faço. Amo de uma forma que nunca amei meu trabalho anterior, porque cada mulher que chega aqui me lembra de mim mesma há alguns anos atrás. Cada vitória delas é também minha vitória. Consegui alugar um apartamento pequeno no mesmo bairro. Nada luxuoso, mas é meu. Tem uma geladeira que sempre tem comida a menos. E vocês não imaginam como isso é importante para quem já passou fome. Tem uma cama quentinha, um banheiro limpo, dignidade. Mas o mais importante, tenho propósito. Toda semana vou visitar Dona Aparecida na Marquise da Rua Augusta. Levo comida, cobertores, às vezes apenas companhia. Ela sempre me recebe com aquele sorriso sábio. E aí, filha, como estão as coisas no seu palácio? Eu rio e respondo: bem, mãe, bem. Por quê? Ela é isso para mim, uma mãe. A mãe que me ensinou a ser forte quando eu precisava ser forte. A ser resiliente quando eu precisava resistir. A manter a dignidade quando tudo conspirava para tirá-la de mim. Meus filhos e eu nos reconciliamos completamente. Eles me visitam regularmente, trazem os netos. Mariana sempre diz: mãe, você virou uma pessoa mais forte. E Paulo complementa: e mais sábia também. Eu acho que eles estão certos. Aqueles 3 anos nas ruas, 2 anos comendo do lixo, dormindo na marquise, sendo invisível para a sociedade menos, me ensinaram mais sobre a vida do que décadas de conforto da classe média. Aprendi que a dignidade não vem de onde você mora ou do que você veste, mas de como você trata os outros. E como você se trata. Aprendi que a solidariedade verdadeira surge nos momentos mais difíceis. Aprendi que somos todos muito mais fortes e resilientes do que imaginamos. Aprendi que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Hoje, quando vejo um morador de rua na esquina, não desvio o olhar. Paro, converso, olho nos olhos, porque sei que ali está uma pessoa com uma história, com sonhos, com dores, com a mesma dignidade humana que qualquer um de nós. E quando as mulheres chegam na Casa Esperança, destroçadas, sem esperança, achando que a vida acabou, eu as recebo com a mesma frase que Dona Aparecida me disse naquela primeira noite. Primeira noite aqui, né, filha? Vem cá, senta um pouco, porque eu sei que ninguém está perdido para sempre. Eu sei que sempre existe uma possibilidade de recomeçar. Eu sei que a força humana é infinitamente maior do que imaginamos. E principalmente, eu sei que às vezes Deus, ou o universo, ou
A vida, chamem como quiserem menos, nos leva pelos caminhos mais difíceis, não para nos destruir, mas para nos reconstruir mais fortes. Aqueles 3 anos comendo lixo foram os piores da minha vida, mas também foram os anos que me ensinaram quem eu realmente sou. E por isso, por mais estranho que possa parecer, sou grata. Sou grata pela dor que me ensinou sobre compaixão. Sou grata pela fome que me ensinou sobre gratidão. Sou grata pela humilhação que me ensinou sobre dignidade verdadeira. E principalmente, sou grata por ter encontrado Dona Aparecida naquela marquise, porque ela me ensinou a maior lição de todas. Não importa onde você está ou como chegou lá, importa quem você escolhe ser a partir daí. Hoje eu escolho ser alguém que ajuda, alguém que acolhe, alguém que não julga, alguém que acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Porque se eu, Helena, uma mulher de 53 anos, que perdeu tudo e viveu 3 anos comendo lixo, consegui recomeçar e encontrar propósito na vida. Então, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa. E essa é a mensagem que quero deixar para vocês que chegaram até o final desta história. Não importa quão fundo você tenha caído, sempre existe um caminho de volta. Sempre existe uma possibilidade de recomeçar. Sempre existe esperança. Sempre. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por permitirem que eu dividisse minha história com vocês. E lembrem-se, sejam gentis com os moradores de rua que encontrarem pela vida, porque cada um deles tem uma história, tem uma dignidade, tem um coração que bate igual ao seu. E quem sabe, talvez um dia, eles também tenham a chance de recomeçar. Como eu tive, sempre existe esperança. Sempre